noite, queridos. Então, vamos dar continuidade aqui àquilo que nós temos trabalhado a respeito das doutrinas fundamentais. O pastor Fernando aí me dedurou no domingo, né? Diz que eu tenho o vício de recapitular, e é um vício que é mais forte que eu, queridos. É algo que eu acho que é muito tempo de culto infantil com as crianças, então a gente sempre recapitula porque o ensino ele precisa ser relembrado para seguir adiante. Então a ideia aqui que nós temos trabalhado é a seguinte: se você está visitando a gente aqui na primeira vez, na quarta-feira, nas quartas-feiras nós trabalhamos com as doutrinas fundamentais, que são os ensinamentos básicos que a Bíblia traz, mas agrupados de uma forma mais consistente do que é encontrado na Escritura. Não se choque, eu não quero dizer que não é bíblico. O que eu quero dizer é que no domingo nós temos uma exposição sistemática de verso a verso, capítulo a capítulo, né? E nas quartas-feiras, a doutrina fundamental, ela tem um aspecto da teologia mais sistemática, que é pegar um tema de uma doutrina, de um ensino fundamental, e trabalhar em todos os seus contextos, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Então estamos aqui nas doutrinas fundamentais da pneumatologia. E a pneumatologia é a doutrina que trata a respeito do Espírito Santo, como os irmãos já devem saber. E nós estamos aqui trabalhando com relação àquilo que é talvez uma das coisas mais mal compreendidas nos nossos dias entre os evangélicos, que são os dons, né? Os dons do Espírito Santo. Mas como um bom recapitulador, nós já trabalhamos aqui alguns assuntos importantes que são fundamentais porque eles diferenciam a fé cristã histórica das fés que não são cristãs, ou de religiões que vão se dizer até muitas vezes cristãs, mas que negam pontos fundamentais. Por exemplo, se você negar personalidade, divindade, o Espírito Santo no ministério de Jesus, a obra do Espírito Santo nos crentes, então aqui você pode estar muito seriamente envolvido em heresia. Então, quando eu falo isso, esses assuntos aqui, eles são aqueles que a gente não aceita coisas diferentes. Existem dentro do ensino bíblico algumas possibilidades de comunhão com outros crentes que pensam diferente. Por exemplo, o batismo é um ponto secundário. Embora nós tenhamos clareza, na minha opinião e na opinião da nossa igreja, que o batismo é por imersão, mas existem irmãos que batizam por aspersão. Esse é um assunto secundário. Também, nós vamos chegar lá na doutrina das últimas coisas, a escatologia, e você vai ver que existem diferenças a respeito. Vai ter arrebatamento? Não vai. Vai ter a tribulação? Já vivemos. São pontos que a Bíblia não é exaustiva. E nesses nós temos que ter um pouquinho de cuidado e tolerância numa conversa com outros crentes. Mas esses assuntos aqui relacionados ao Espírito Santo, não tem nenhum tipo de dúvida. Não tem nada que você vai dizer assim, mas a Bíblia não é exaustiva. A Bíblia é exaustiva. E estamos aqui trabalhando na questão dos dons do Espírito Santo. Você já deve ter aprendido e lembrado que os dons nós trabalhamos aqui, eles são dados por Deus. Então eles jamais vão servir para orgulho, eles jamais vão servir para divisão na igreja. Então aquela ideia de que eu tenho um dom e você não tem, e eu sou mais espiritual que você, não é bíblico. Então você percebe que quando a gente entende de fato os dons, as coisas começam a ficar mais organizadas na nossa mente e na maneira que a gente vive a nossa fé. Então, falamos aqui a respeito de 2 cartas. São 3 cartas e 5 listas. 2 listas nós não vamos tratar, porque são listas pequenininhas. Na carta de Paulo aos Coríntios tem uma lista grande, depois ele fala um trechinho, e lá na primeira de Pedro ele também fala um trechinho a respeito de um dom espiritual, mas nós nos concentramos nas 3 maiores listas. A primeira está lá em Romanos capítulo 12, de 6 a 8. Nós não vamos trabalhar aqui, é apenas uma recapitulação, porque nós já falamos exaustivamente, né? Então lá quando nós falamos nos dons de Romanos 12, de 6 a 8, algumas coisas vão aparecer lá naquela lista. Dom de profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, para alguns se chocarem, né?
Você contribuir na igreja, especialmente financeiramente, é um dom. Então a pessoa fala, eu não contribuo porque eu não sinto que eu tenho esse dom. Isso não funciona na igreja. Então, embora seja algo que alguns têm mais desprendimento que outros, nada disso aqui são coisas que você diz assim, não busque. Você deve buscar. Depois, liderança e a misericórdia. Passamos mais tempo na carta de Paulo aos Coríntios por se tratar de temas mais, talvez aqui mais cabeludos, vai? A ideia de que aqui na carta de Paulo aos Coríntios é a maior distorção no meio evangélico dos nossos dias. E eu expliquei a vocês que é importante sempre lembrar o quê? Contexto. Contexto. Antes de interpretar um texto, tem que saber o seu contexto. Por quê? Porque o pano de fundo do que acontece, ele é importante para você interpretar da maneira certa. Então, nós não podemos chegar no texto bíblico com o pensamento moderno do século XXI. Então, quando nós escutamos algumas palavras, nós não podemos trazer para o texto o nosso entendimento de hoje, né? Falei a respeito, por exemplo, da palavra Senhor, né? Hoje em dia a palavra Senhor nem é utilizada, mas se você for ver no tempo bíblico, ela é bastante utilizada. Isso não quer dizer que os jovens que às vezes não chamam a pessoa mais velha de Senhor, ele não esteja respeitando. É uma questão até cultural. Mas eu já falei um pouquinho sobre isso e dando continuidade falamos da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E dentro do contexto bíblico, nós vimos que nada disso é algum tipo de adivinhação, é algum tipo de calafrio na espinha, que daí você sente que tem uma palavra de sabedoria para dar para o irmão, e você fala, Deus me deu uma palavra de sabedoria. Não, o contexto de Paulo aqui na carta aos Coríntios é de uma igreja que estava com muitos problemas e que estava muitas vezes distorcendo o dom, e no contexto em que a carta foi escrita, você deve lembrar que o Novo Testamento ele já estava quase que completo, mas ele não estava circulando totalmente. Então, quando chega uma pessoa de fora e diz que é da parte de Deus, é necessário ter uma palavra de sabedoria ou saber se aquilo que aquela pessoa está falando vem de Deus. Como isso? Por meio de um dom. Hoje nós temos a aplicação disso na Escritura, né? Então, você quer ter palavra de sabedoria, você quer ter esse dom, nós poderíamos dizer que isso está submetido, submisso à Escritura. Por isso que o contexto é importante. Depois vimos também fé. Falei que fé aqui, na carta de Paulo, não é a fé salvífica. Porque essa fé salvífica é um dom que todo crente tem. Mas trabalhamos aqui falando que o que parece que Paulo está dizendo é aquela fé que é listada nos Heróis da Fé de Hebreus 11, a respeito de você confiar em algo que vai acontecer, mesmo contra todas as possibilidades. Por exemplo, Noé nem tinha chovido, e ele começa a construir uma grande arca, um barco, muitos anos, né? Porque ele tinha certeza disso. Abraão saiu da sua terra e foi, sem olhar para lá, ele não tinha como dizer assim, será que vai acontecer? Mas a fé, a certeza daquilo que se espera, mas não se enxerga. Então, nesse aspecto, nós também devemos viver pela fé, porque nós temos verdades objetivas, claras nas Escrituras, como Deus cuida dos seus filhos, como Deus governa todas as coisas. Então, quando algum acontecimento difícil na nossa vida acontece, nós devemos viver pela fé, que é o quê? Saber que Deus é fiel e poderoso para cumprir aquilo que Ele promete. Isso não quer dizer colocar em Deus expectativas nossas que Ele nunca prometeu. Então, todo mundo que vira crente fica rico. Eu até que queria, mas não é assim, né? E isso não quer dizer que Deus não é por nós. Da mesma forma, uma doença. Deus não prometeu que nos livraria de doenças, mas que nos daria vida eterna, né? Então, depois falamos de profecias, gastamos um bom tempo aqui, que esse talvez seja um dos temas mais distorcidos. Discernimento de espíritos não é a prática moderna de dizer assim, entrevista com o demônio, né? Então você chama lá na frente e começa a entrevistar. Você é de que família? Está em quantos aí? Tem irmão, primo e vô? Não é isso. Então, discernimento de espíritos é saber se vem da parte de Deus ou não. Novamente aqui, a nossa capacitação para isso vem da onde? Ninguém? Da Bíblia.
É a Bíblia que nos dá o padrão para nós discernirmos se esse Espírito é de Deus ou não. Então nós não temos que andar tateando e tentando adivinhar. A Bíblia é clara nisso. Falamos também, talvez esse seja um dos mais mal compreendidos e até praticados, variedade de línguas e interpretação. O resumo é que as línguas sempre foram idiomas humanos. Então isso aqui já resolveria muita coisa, né? Depois falamos das curas e operação de milagres. E também gastamos um bom tempo, vimos do tempo em que isso acontece, olhamos um gráfico aqui, depois eu posso mandar para aqueles que quiserem o gráfico, que mostra cronologicamente essas coisas acontecendo, né? O período apostólico é um período de intensa acontecimento de curas e operação de milagres. Conforme os apóstolos vão passando, morrendo, você vai vendo que isso vai se esfriando, até chegar no século 70 e praticamente se tornar nulo. Mas então, até aqui o que eu consegui entender é que vocês não acreditam em dons. Queridos, Deus não pode ser colocado numa caixinha. Mas nós temos que lembrar que nem todos os dons precisam ser permanentes. Existem dons que foram dados à igreja com um objetivo específico. Uma vez que esse objetivo é alcançado, não há mais necessidade de continuar. Então Paulo usa a ideia de uma construção, né? A casa tem o alicerce e o fundamento. Você não passa 2000 anos construindo o fundamento, né? Você já viu alguém fazer isso? Não. Então a mesma coisa acontece no período da igreja. Nos primeiros anos, o fundamento estava sendo estabelecido. Todas essas operações de curas e milagres eram uma extensão do ministério de Jesus pelos apóstolos, e nós vemos claramente que com o cessar dos apóstolos, tudo isso cessa. Mas então não existem mais curas e milagres? Sim, existem, mas não na mesma modalidade de dom. Entendeu a diferença? Nós hoje oramos e Deus atende as orações ou não. É por meio das orações. Nós oramos, nós não pedimos aqui, nós não temos um momento de oração? Temos. Então isso é importante ficar definido. Espero que a minha recapitulação não tenha sido estilo Enéas, né? Os mais velhos aí vão saber o que é isso. Então, hoje nós vamos entrar, abram aí as suas Bíblias em Efésios capítulo 4, que nós vamos ler a última carta que nós nos propomos a estudar. Efésios capítulo 4, verso 11. Olha o que ele diz o texto no verso 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então poderíamos parar aqui, né? Que é o que nós vamos trabalhar. Mas é sempre importante lembrar o objetivo. Olha o verso 12. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. O dom na igreja serve para edificação. Pessoas que dizem que têm dons, mas que fazem muito mais de se autoexaltar, e se dar uma condição mais especial que os outros, não estão encaixados no princípio do dom. O dom é edificação do corpo. Então aqui nós já poderíamos, de maneira prática, como aplicação, desclassificar muitos dons que se dizem que são dons hoje em dia, não é? Muitos. Porque muitas vezes as pessoas que dizem que têm dons é para se colocar numa posição mais elevada. Inclusive desse primeiro aqui que nós lemos. Hoje em dia, muitos atribuem a si mesmo a ideia de eu sou apóstolo. Por quê? Porque assim, como é que você vai discutir com o apóstolo de Cristo? Né? Você escuta a palavra apóstolo aqui e você treme. Então, é importante a definição dos termos bíblicos. Então, olha que interessante. A palavrinha apóstolo, em um sentido geral, ela quer dizer um missionário, um enviado para proclamar as boas novas.
Então, quando você vê aqui a Bíblia relatando alguns apóstolos, como chamando Barnabé de apóstolo, a ideia é de um mensageiro da palavra. Então, se nós fôssemos falar hoje, Pastor Adriano, você acha que o dom de apóstolo ainda existe? Se fôssemos considerar ele como um missionário, um enviado, eu não teria problema com isso. Porém, o sentido que Paulo está utilizando aqui nessa carta de dons, ele não é esse. Ele é um sentido mais técnico, limitado à função. Então você vai perceber aqui comigo, nesse capítulo 4, que Paulo está designando aqui funções. Então seria como ofícios. E o ofício de apóstolo, ele era limitado aos 12, depois pelo apóstolo Paulo. E é interessante de ver que as características para um apóstolo eram principalmente duas. Teria que ter visto Jesus ressuscitado e também teria que ter sido ensinado e investido de autoridade diretamente por Cristo. Nós temos isso nos nossos dias? Não tem. Então talvez até você escute alguém falando, mas Jesus apareceu para mim. Talvez escute, mas o ponto é, biblicamente, esses são os dois pontos. Abra isso a Bíblia em Atos, capítulo 1. E esse texto aqui o pastor Fernando já explicou ele. Então está lá gravado até para poder entender. Olha lá nos versos 21 e 22, diz assim: Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Viu a provinha? E você percebe que eles estão fazendo isso, sabe por quê? Porque se você ler o versículo anterior, lembra do contexto? Teve um que saiu dessa lista. Lembram quem foi? Aquele que traiu. Então foi escolhido um para entrar no lugar de Judas. E depois nós vamos ver mais para frente aqui, abra lá sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 9, verso 1. Olha lá o que ele diz no verso 1. Acaso não sou eu livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor com meus próprios olhos? Não são vocês resultados de meu trabalho no Senhor? Você percebe o que Paulo está falando? Paulo está dizendo que ele foi uma pessoa que teve as características apostólicas. E Paulo, ele se considera um fora do tempo. Por quê? Porque ele veio depois. Ele veio depois dessa lista de 12, saiu Judas, entra mais um, ele veio depois. Mas ele tem os requisitos e ele foi comissionado pelo próprio Cristo. Pule aí um pouquinho mais para frente em Gálatas. É depois da segunda dos Coríntios. Ele diz assim: Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Percebeu a credencial apostólica? Hoje você não tem pessoas que possam dizer isso. Você tem pessoas que vão dizer assim: eu fui instituído pelo bispo fulano de tal. O bispo tal me constituiu aqui apóstolo. Autoridades humanas, certo? Então é importante saber disso. O apóstolo, ele era uma testemunha da ressurreição de Jesus, ele era comissionado pelo próprio Jesus e ele tinha a capacidade de receber revelações para deixar como doutrina. O que é isso? Bíblia. Os apóstolos escreveram a Bíblia. Você percebe isso? Então a ideia aqui é que a capacitação do apóstolo para fazer escritura era também uma marca do seu ministério. Abra aí em Efésios 2:20, nós estamos em Efésios.
Agora volte um pouquinho. 2:20. Olha o que ele diz. Juntos somos sua casa. Está falando de quem? Dos crentes. Está falando agora da união dos gentios e judeus, que não tem mais separação. A separação não existe mais em Jesus. Todos estão no corpo. E ele diz assim, juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Percebeu? O fundamento está estabelecido, e o fundamento é apostólico, que por sua vez veio da pedra angular. Então hoje nós não temos mais essa necessidade e nem essas pessoas andando entre nós. Então hoje poderíamos dizer que apóstolo bom é apóstolo morto. Isso daí até é um incentivo a um livro excelente do pastor Augusto Nicodemos sobre apóstolos. E ele vai trabalhar justamente isso. Olha aí no capítulo 3, aí de Efésios mesmo, nos versos 4 e 5. Olha o que ele diz. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Percebeu? Então a tarefa dos apóstolos era tornar claro aquilo que o Antigo Testamento fala por meio dos profetas, com autoridade apostólica para estabelecer o fundamento. É muito simples, né? É muito claro. O problema é que muitas vezes isso vai fazer com que nós tenhamos que nos submeter à Bíblia. Então você imagina uma pessoa que se intitula apóstolo, e aí ele começa a praticar um monte de coisa que a Bíblia reprova. Quem que vai ter o valor maior? Esse é o ponto. É o que acontece ainda na Igreja Católica Romana. O Papa, ele tem o mesmo valor da Bíblia. E se o Papa contradisser a Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. Mas a ideia é que fique com o que ele ensina. Perigoso isso, né? Por quê? Porque não tem limites. Certo? Até aqui, beleza? Os apóstolos. Depois, o texto nos fala ali, volte aí para o 4:11. Ele fala, designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Já trabalhamos bastante sobre profetas, mas eu vou aqui fazer algumas considerações para organizar isso melhor. O profeta, basicamente, era alguém que tinha o dom de profecia. O dom de profecia e o profeta estão ligados. Uma vez que nós estudamos nas outras cartas que o dom de profecia cessou, o que teria cessado também? Profetas. Está entendendo? Mas para não ser simplista demais, quando eu comecei falando aqui, é importante que a gente entenda a palavra dentro do seu contexto. E a palavra profecia, ela tem profetizar, ela tem uma série de aplicações bíblicas que nem sempre tem o mesmo sentido. E isso é importante para entender, por quê? Porque nós vamos ter organização de pensamento. Eu vou explicar melhor. De uma maneira geral, as características do profeta eram predizer o futuro, e isso acontecia em quantidade pequena, né? Se você é como eu, que quando escutava a profecia, sempre pensava em adivinhar o futuro, isso acontece em pequena escala, mas sim, fazia parte do profeta. Também existia a questão de interpretar no Novo Testamento o presente. O que é isso que o profeta fazia? O profeta, ele era capaz de, a partir do ensinamento apostólico, trazer um entendimento e um ensinamento de como deveria ser vivido. Vou explicar. Por exemplo, nem sempre você vai ver no Novo Testamento profetas falando à luz de predição do futuro. Isso acontece muito pouco. Mas você vai ver em Atos 21, 10, 13, um senhor chamado Ágapo. Você vai ver também lá em Lucas, Zacarias. E você vai ver que o que eles profetizam não está necessariamente relacionado a falar do futuro, mas como deveria lidar com relação a um acontecimento presente. Por exemplo, Ágapo falou a Paulo que ele seria preso e que ele seria torturado, ele seria amarrado. Isso por quê? Porque ele sabia que o contexto em que Paulo está vivendo, ele sofre perseguição dos judeus.
Então, sim, ele fala, ó, isso ainda vai acontecer, mas ele está interpretando a realidade. Ele está falando para Paulo, olha, Paulo, diante de todas as circunstâncias do que tem acontecido, isso aqui também vai acontecer. Então, quando você pega Zacarias falando, o relato de Zacarias, logo depois do filho... Vocês lembram do relato? Zacarias é um sacerdote, ele está lá no templo para fazer a participação dele com as ofertas, e um anjo fala para ele que ele teria um filho. E ele diz assim, como é que nós vamos ter filho? Minha mulher é estéril. E o anjo diz assim, estou resumindo aqui, depois você vai lá no capítulo 1 de Lucas, você vai ver. Ele diz assim, porque você duvidou e riu, você vai ficar mudo até seu filho nascer. Depois que o filho nasce, você pega do capítulo 1, verso 67 até o fim, uma grande expressão de louvor de Zacarias falando a respeito de Jesus, de como as coisas estão acontecendo. Você não vê predição de futuro. E lá fala que Zacarias profetizou. Então, a profecia, ela nem sempre tem a mesma característica só de pensar no futuro, tá? Então você percebe que ela, no Novo Testamento, ela tem uma característica forte de interpretar o presente. Como devemos lidar com as circunstâncias. Isso é importante lembrar. E também ela tem, o profeta, ele tinha capacitação ou a capacidade de interpretar o passado. O que era isso? Bíblia. O Antigo Testamento já estava completinho, já estava na mão deles. Então você vai perceber vários episódios, Jesus, os apóstolos, não diz assim a Escritura? E aí eles explicam. A Escritura não fala isso? Pedro não diz assim, falou o profeta Davi, e aí explica. Então, o profeta ele tinha que ser capaz de interpretar o Antigo Testamento com autoridade. Percebeu? Agora, o que é importante de você saber? Entre o profeta do Antigo Testamento e o do Novo, tem uma diferença muito grande. Não era o mesmo profeta. Sabia disso? No Antigo Testamento, você vai perceber pelo menos duas diferenças. Eu escrevi aí. Primeiro, a abrangência. O profeta do Antigo Testamento, ele dizia assim, assim diz o Senhor, nação de Israel se arrependa. Ele falava numa característica nacional. Ele tinha uma abrangência total. No Novo Testamento, você vê os profetas muito mais com uma característica regional. De que forma? Eles estavam nas igrejas. É verdade que o Novo Testamento trata alguns profetas itinerantes, aqueles que não estavam numa igreja, mas a grande maioria eram membros da igreja. Então eles tinham isso na igreja, o profeta, para quê? Para ajudar a interpretar a Escritura. Você lembra que nós trabalhamos em Romanos 12, que ele fala assim sobre profecia, que a igreja deveria olhar se aquilo que o profeta estava dizendo estava de acordo com a Escritura. Você não vê isso no Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, eles falam e está dito, porque assim diz o Senhor. No Novo Testamento, você vai perceber uma necessidade de olhar se ele está de acordo com a Escritura que já está pronta, do Antigo Testamento e daquilo que tinha no Novo. Consegue perceber as nuances diferentes? E a segunda, e que talvez seja a principal, é a maneira revelacional. No Antigo Testamento, o que acontecia? O profeta fazia escritura. O profeta deixava a doutrina escrita. A revelação ficava de modo registrada. No Novo Testamento, quem faz escritura? Os apóstolos. Você não vê profeta fazendo escritura. Entendeu a diferença? Então poderíamos dizer que a continuidade dos profetas do Antigo para o Novo está muito mais relacionada com os apóstolos, 12 para 12 tribos. É importante você lembrar o significado. Israel tem 12 tribos, 12 apóstolos, por isso. E os profetas, eles têm muito mais uma questão de estabelecer bases doutrinárias, éticas e funcionais da igreja a partir do ensinamento apostólico. Fez sentido? Ficou mais confuso ainda. Então, olha só. Como as bases de doutrina e revelação foram estabelecidas no primeiro século pelos apóstolos, logo, os profetas também deixarão de existir com a falta de necessidade disso.
Ah, mas então, pastor Adriano, hoje não tem mais profetas? Se você quiser usar o termo profeta para designar alguém que fala da parte de Deus, a partir do que a Escritura diz, com a autoridade da Escritura, eu não tenho problema. O problema é que nunca é tão simples assim, né? Então, às vezes, você falar uma palavra dessa, sem poder explicar o que você quer dizer, é melhor não falar. Então, dentro da ideia de Paulo, de funções, de ofícios, o profeta não existe mais. Certo? Até aqui tranquilo? Acho que vamos parar aqui. Não, dá tempo de mais uma. Então isso é bem importante que você saiba. Certo? Depois olha a outra listinha aí que ele fala. Depois disso, tem 2 aí. O evangelista e o pastor e mestre. Então percebe que o evangelista é o significado do termo que hoje nós acharíamos. É a ideia de alguém que proclama as boas novas. É interessante de ver como Paulo coloca isso como um ofício, como algo que existia na igreja com a necessidade de proclamação. Então eu diria que sim, existem pessoas que você vê que ela tem uma capacidade, um desejo, um prazer maior de evangelizar que outros. Mas isso não quer dizer que todo crente não deva evangelizar. Então, se esconder atrás de dizer assim, eu não tenho esse dom, não é isso que a Bíblia nos ensina. Nos tempos do Novo Testamento, isso designava muito mais os missionários que iam de cidade em cidade. Você deve lembrar que naquele período, as igrejas não eram completamente constituídas, existiam algumas, mas elas estavam em formação, e a necessidade de espalhar a mensagem continuava existindo. Existe ainda hoje, né? Mas hoje nós poderíamos dizer até que é mais fácil, vai. É verdade que nós temos tanta desinformação vindo também, mas hoje, se você tem problemas de distância, muitas vezes um telefone resolve. Muitas vezes, se você não consegue falar com seus queridos porque moram longe, como o pastor falou bem aqui, além da oração, você tem recursos, né? Então é importante lembrar que um evangelista é alguém que proclama as boas novas. Quais são as boas novas? Jesus veio salvar pecadores. Por que elas são boas novas? Porque é necessário ser salvo. O problema é que enquanto as pessoas não entenderem que o seu maior problema é a inimizade com Deus, elas sempre estarão tapando o sol com a peneira. Segunda-feira falávamos a respeito disso lá no nosso encontro de jovens. O problema muitas vezes da igreja evangélica é de visão, de cosmovisão. Muitas vezes nós até falamos de Jesus, nós até cantamos cânticos que amamos a Jesus, mas no dia a dia essa expressão de amor falada não é vivida. Como nós podemos ver isso? Por vergonha, amanhã eu falo. Esse é o tipo de coisa que não pode não ter amanhã. E a pessoa que morre sem Cristo, ela eternamente está perdida. Ah, mas será que vai dar tempo? Ore a Deus, que pode fazer mudar um coração de pedra, e na medida que você pode, nunca perca uma oportunidade. Certo? E lembre-se que um evangelista, ele sabe do que ele está falando. Ele não diz assim, você precisa de Jesus. Por quê? Porque Jesus é tudo. Um coração duro, ele não abraça uma frasezinha de efeito dessa. Ele diz assim, mas por quê? Aí você diz, não sei, eu estava assim, me sentindo triste, então eu conheci a Jesus e tudo ficou legal. Eu estava passando por um problema no casamento, eu conheci Jesus e tudo se resolveu. Não, querido, porque muitas vezes, mesmo com Jesus, você vai continuar tendo problemas do lado de cada eternidade, porque é um mundo de queda, caído. Certo? Vamos abrir aqui só o texto de Atos, capítulo 8, fazer a leitura, e daí nós encerramos aqui, fica o pastor e mestre para a semana que vem. Já que vai ter recapitulação, né, pastor Fernando? Daí dá tempo de fazer só um, né? Com a recapitulação dá tempo de fazer só um aqui, né? E você vai perceber que Atos, acho que não é por acaso que ele tem sido pregado pelo pastor Fernando,
mas você vai perceber a progressão da igreja cristã. Você vai perceber que Atos ele descreve como a igreja, a partir da ressurreição e da volta de Jesus aos céus, como ela começa a andar, como as coisas se desenvolvem. E olha o que diz o verso 5 aí. Ele diz assim: Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. E aí você vai ver vários outros tipos de relatos assim. Foram a tal cidade pregar o evangelho, foram e proclamaram as boas novas. Por quê? Porque essa era a função. Essa era a função. Certo? Até aqui alguma dúvida, queridos? Esse é o momento. Pode falar ali. Isso. Não. Eu acho que todas as tuas colocações estão certas. É bem isso aí mesmo. Então, apóstolo e profetas existem? Depende do que a pessoa quer dizer com isso. Eu acredito que existe o dom no sentido de missionário, proclamador. O evangelista, eu creio que sim, permanece, mas eu não sei. Existem algumas igrejas que colocam um ofício, porque percebe que Paulo está falando de uma característica da igreja. Então, por exemplo, seria: vamos eleger evangelistas na nossa igreja? Eu acredito que ele é um dom, mas eu não vejo mais ele como uma função na igreja. Eu vejo ele muito mais como um dom que alguns têm, mas que todos devem procurar. Né? Principalmente porque esse é o mandamento, né? Mateus 28. Vão e falem, batizem, façam discípulos. Então eu diria isso. Mas não tenho problema com alguém que diga assim: não, existe essa função. Inclusive existem algumas igrejas, não sei se a do pastor Marcos Granconato tem, né? Tem. Ele tem o ofício de evangelista lá. Então, mas eu não me oponho, não é porque nós não temos o ofício. Se você quiser se candidatar a ser o evangelista da igreja, tá tudo certo, né? Mas o ponto que eu acho que é o mais importante de todos, que você citou bem, não nos escondamos. Eu não tenho esse dom. Existem mandamentos do Senhor para todo cristão, e esse é um deles. Certo? Mais alguma pergunta? Vamos ter uma palavra de oração, então? Feche seus olhos um instante e oremos. Deus, te agradecemos, Pai, porque de fato o Senhor nos deu apóstolos, profetas. O Senhor continua nos dando, por meio da Tua palavra, um ensinamento contido deles. Te peço que o Senhor nos ajude a termos desejo de obedecer a Ti, inclusive com amor pelos perdidos. Começando em mim mesmo, Pai, eu vejo quantas vezes nós nos acomodamos, quantas vezes eu faço vista grossa para falar a respeito das boas novas. Eu te peço perdão e te peço que o Senhor nos ajude, nos dando coragem, e mais ainda que coragem, nos dando a capacidade de enxergar o prejuízo de onde essas pessoas que não têm ao Teu Filho Jesus como o único e suficiente Salvador estão caminhando. Nos ajuda a enxergar a partir dessa perspectiva, para que o nosso coração tenha compaixão e que nossa coragem seja sempre pautada no amor. Que nós não sejamos aqueles que querem ganhar debates apenas, mas que querem ver o Teu nome exaltado e o Teu Filho como Rei soberano sobre todos. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos.